Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Que bom, graças a Deus. Deixa eu fazer uma coisa. Eu sou pastor da família dos que creem em Curitiba. A gente tem, essa é a maravilha do reino de Deus, né? Há uma família muito especial, dá um tchauzinho, gente, que congregavam aqui com vocês e mudaram para Curitiba e agora congregam conosco, amém? Então a gente está aí, depois a gente vai enviar também uns membros para cá para organizar isso, pastor Davi, para ficar kids, tá bom? Vou mandar um pessoal bom. Gente, muito honrado, muito feliz de todo o coração. Eu não posso iniciar sem falar de novo o que eu falei no ano passado. Pastor Davi, muito obrigado pelo seu coração. Sua igreja é incrível, inspira. Todos os pastores da casa, o Pedro, o Beto, tão querido, o pastor Wagner, o André, my new friend John. É a única coisa que eu sei falar em inglês, então só para dar aquela impressão. E tem outra coisa que eu sei falar em inglês, que é Between Earth and the Sky, entre o céu e a terra. Que tem uma mensagem que eu prego sobre isso, eu decorei em inglês, porque parece que tem mais unção quando você fala inglês, não parece? Quem concorda comigo? Tipo, entre o céu e a terra, Between Earth and the Sky. Nossa! A galera, oh Jesus! Vocês estão felizes, amém? Então, eu sou pastor em Curitiba, sou casado com a Fran há 15 anos, na verdade, daqui, que dia que é hoje? Estou perdido? 20 alguma coisa, daqui 20 dias eu faço 15 anos de casado, amém? Vou fazer minha renovação de votos, o pastor Luciano Subirá vai abençoar a gente, ele disse que vai ter um pequeno cachê, mas ele vai, ele e a Kelly. Sou pastor, um dos pastores da família dos que creem, nossa igreja em Curitiba. Quando vocês forem até lá, nos visitem, estamos ali na Avenida das Torres. Sou pai do Benjamin, que tem 8 aninhos e que nasceu 21 de abril de 2012, 8h03 da manhã. E o seu Davi nasceu 22 de abril de 2012, meia-noite e 3, que eu já estou sabendo. 5 para meia-noite? Então, do domingo. O Ben nasceu no sábado, eu acho que era lua cheia, lembra? Eu lembro porque eu achava que isso era mito, esse é o tempo que eu não tinha para perder, né? Mas a gente está em casa, fica muito à vontade. Eu achava que era mito, mas aí quando estourou a bolsa da Fran, o hospital estava uma correria, daí eu parei e perguntei para uma enfermeira, falei, o que está acontecendo? Ela falou, é lua cheia. Eu falei, nossa, que doideira. Então, isto posto, gente, muito honrado com essa relação e muito empolgado. Antes de eu começar, deixa eu recomendar, trouxe poucos, Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. Alguém tem esse livro aqui já? Erga sua mão. Algumas pessoas, graças a Deus. Esse material é fruto de mais de 12 anos ensinando o tema central das Escrituras, o eterno propósito de Deus. Qual é o objetivo desse material? É te dar uma cosmovisão que seja a partir do propósito eterno de Deus. Cosmovisão é o termo visão de mundo. Todos nós temos uma cosmovisão, ou oriunda do nosso histórico familiar, ou oriunda da sociedade época que estamos inseridos, ou de ideologias que nós adotamos. Mesmo que você, porventura, não esteja familiarizado com o termo cosmovisão, todos temos o que é cosmovisão, visão de mundo, ou seja, a base a partir da qual você interpreta o mundo e determina os valores. O que precisamos? Uma cosmovisão bíblica. Nós precisamos ler o universo ao nosso redor, a partir do eterno propósito de Deus. Esse livro tem o objetivo de te mostrar a timeline, para a minha geração entender, a linha de tempo do plano de Deus, onde Deus está no cumprimento do seu plano e como você pode fazer parte daquilo que Ele está fazendo, amém? Estou muito feliz em andar a nação nos últimos anos e ver igrejas como a INA e uma multidão de jovens como essa no domingo pela manhã, é incrível. Deixa eu te falar com todo o carinho e amor de um pastor, se você deseja sair do nível da mediocridade, leia. Leia, leia, leia e leia, por favor, amém? Deixa eu tecer uma defesa importante porque eu tenho para falar. Não é para vender esse livro, eu não vivo de vender livros. Leia as escrituras, leia boas literaturas como a nossa, leia livros da sua área profissional, leia, leia, leia e leia, amém? Antes de eu orar, porque eu preciso orar ao Senhor,
O que eu tenho para compartilhar nessa manhã é uma palavra densa que o Senhor tem gerado no meu coração, praticamente aí nos últimos 8 meses. É o que eu vou andar na ação falando. Terminei o ano passado falando disso. Ela está se robustecendo, esse entendimento. Eu entendo que é uma palavra profética de Deus para a nossa geração, mas eu preciso de 2 coisas. Primeiro, que você me dê sua atenção de presente, porque eu preciso fazer uso de todo o tempo que eu tenho. Segunda coisa, eu não quero que em algum momento você pense que eu estou num espírito arrogante, buscando compartilhar meras informações extraídas da história ou de livros sem vida. Primeira coisa pela qual eu não estou fazendo isso, primeira razão. Primeiro, que eu não tenho capacidade. Eu vou falar depois de um professor de português, é muito difícil para mim. Infelizmente, eu saí da escola na 6ª série, eu perdi minha adolescência na drogadição, perdi meu pai com 14 anos, me tornei órfão de pai, fui achado por Jesus, vai fazer 19 anos, não fiz um seminário de teologia e nunca ninguém me ensinou as Escrituras. Então, o que eu vou falar hoje aqui não é fruto de Ctrl+C e Ctrl+V, não é para parecer que eu sei uma coisa que vocês não sabem, é graça e vida de Deus e palavra para o seu povo, amém? Então você não tem uma desculpa, qual? É muito complexo de entender o que o Leandro está falando. Não, se um cara como eu pode entender isso, qualquer pessoa pode, amém? Gilberto vai estar aqui? Vai estar aqui Davi Lago, não vai? Esses são os caras que você se sente, né? Não eu. Inclusive eu vou citar o Davi Lago na minha palavra, que é um cara incrível. E se você tiver que escolher entre comprar o meu livro e o dele, compra os 2. Cadê, né? Me ajuda aí, por favor, né? Não é não, pastor? Glória a Deus. Então, gente, eu quero que nós possamos abrir as Escrituras em Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Vamos começar difícil. O tema da minha palavra é o Evangelho e o Espírito dessa época. Eu vou projetar quase toda a palavra, com auxílio do pessoal de mídia, para poder compartilhar. Ainda não, mas vamos a Apocalipse 13, 16. Vamos ler essa escritura e orar. Tá, então, começando agora, meu tempo, né? Glória a Deus. Saudação não conta no tempo do pastor, né, pastor? Faz tanto tempo que eu não vejo vocês. Apocalipse 13, 16. Se possível for, sigamos usando a versão Almeida. Qualquer versão da Almeida, menos a NVI, que a Bíblia na minha cabeça é Almeida, me confunde quando é NVI. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã. De todo o coração, muito obrigado por essa igreja que é uma luz, não apenas para Londrina, mas, Senhor, para as nações. Obrigado pela mesa que você está nos dando. Pai, eu quero servir essa casa com temor. Eu quero servir essa casa sujeito ao encargo que você deu ao pastor Davi, à sua família, a todo o time pastoral. Pai, que essa palavra seja de proveito para a nossa edificação, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade, para o cumprimento da nossa vocação e para a glória do seu nome. Minha oração é a expectativa que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação nessa manhã, a fim de que o nosso entendimento seja iluminado. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu quero começar dizendo o porquê eu quero compartilhar sobre o Evangelho e o Espírito dessa época. Esse texto é conhecido da maioria de nós. É o texto de Apocalipse 13, quando os juízos de Deus cairão, iniciam de acordo com a timeline de Apocalipse, sobre aquilo que em Apocalipse é chamado de Grande Babilônia. Na história bíblica, no Cosmovisão Profética, você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando de maneira bem mais coesa. Na história bíblica, você pode encarar as Escrituras também como a história de 2 cidades, pastor Davi, Jerusalém e Babel, ou de 2 nações, Israel e Babilônia. Gênesis 11 registra a construção de uma cidade, Babel, com uma torre que tem o intento de alcançar os céus.
Você conhece a história. Aquele primeiro intento é frustrado da cidade, mas era uma tentativa em se desligar totalmente da cidade celestial, do modelo original de Deus. Fica comigo aqui. Então Babel, que é uma cidade, se torna uma nação, Babilônia. E essa nação é a nação que vai perseguir e escravizar o povo de Deus. Quem lembra disso? De acordo com a timeline bíblica, quando você chega em Apocalipse, ela é chamada de Grande Babilônia. Digam todos comigo, Grande Babilônia. Olha só a timeline. Babel, uma cidade. Babilônia, uma nação. Grande Babilônia, um cativeiro ideológico. O que é a Grande Babilônia que vai ser julgada no fim dos tempos? Não é mais uma cidade, não é mais uma nação falando em termos geográficos, é um cativeiro ideológico. Por isso, antes dos juízos de Deus iniciarem sobre a Grande Babilônia, é marcado quem pertence à Grande Babilônia e o povo de Deus também é marcado em Apocalipse. E a marca que nós conhecemos como marca da besta, ela vai na mão direita e na testa, na fronte. Nós perdemos muitos anos no cristianismo procurando descobrir o que é a marca da besta. E já foi tudo ao longo da história. Já foi o código de barras, já foi o fidudido, já foi o símbolo da Coca-Cola dobrado e virado contra o sol. Uma série de asneiras como essa por falta de Bíblia. A grande questão é que é um sinal, é uma marca, é o chip da Motorola. Quase que eu esqueço, né? E na verdade não é isso que as Escrituras estão nos orientando. Ela não está dizendo para tentar identificar o objeto, está falando que esse é um sinal. E é um sinal daqueles que pertencem ao cativeiro ideológico do fim dos tempos. Por isso é na testa e na mão direita, porque, look at me, olhe para mim, padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. Traduz, Leandro. Sua estrutura de pensamento padroniza seu comportamento. Seu comportamento diz quem atua por intermédio de você. Quem está me entendendo, diga assim. Padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. De uma maneira mais clara ainda, todo hábito gera uma habitação. Diga-me quais são seus hábitos, eu digo quem habita em você. Todo hábito produz habitação. Tendo em vista que nós estamos nos últimos dias, e de acordo com as Escrituras, não apenas nos últimos dias, mas João, em sua epístola, diz: filhinhos, esta é a última hora. A minha geração precisa remir o tempo. Deixa eu falar de coração e como um pastor. Ao mesmo tempo em que, em momentos como feriados nacionais, eu fico encorajado de poder andar a nação com tantos outros conservos, visitar comunidades de fé, ver plataformas gigantescas, plateias enormes. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso também me causa uma angústia de tanta energia que está sendo investido, desalinhada do que deveríamos estar fazendo. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a nossa geração precisa remir tempo. O que é conferência? É o ato de conferir. Se nós estamos reunidos em conferência, nós temos que parar para conferir. Conferir o quê? Paulo diz quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Conferindo coisas espirituais com espirituais. O que quer dizer? Você confere, compara as coisas do espírito com espirituais. Quem aqui é espiritual?
Então nós precisamos fazer uso dos nossos ajuntamentos para conferir o que o Espírito está dizendo à igreja. E por isso eu quero usar o meu tempo tentando repartir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para essa estação. E a palavra do ano passado, quem estava aqui ano passado, erga sua mão, por favor. Ela é a introdução da de hoje. Amém? É exatamente isso. Tudo que eu falei ano passado, que está no canal, eu acho que da Ina. Se você quiser entender como um todo, você assiste a palavra do ano passado e depois assiste essa de novo, para você entender a linha de raciocínio que eu estou tendo. Quem está comigo? Ok? Então, nós precisamos discernir o espírito dessa época. Com qual espírito nós estamos lidando? Nós precisamos compreender isso. Eu quero já tecer mais uma defesa ao meu favor. Eu sou um pregador do Santo Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus, amém? Eu não sou alguém que gasta tempo falando do diabo. Entretanto, é uma perspectiva que a gente precisa considerar o nosso inimigo. Para isso, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. E depois Romanos 13, versículo 11. Esses textos serão a base do nosso compartilhar. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até aqui, deixa o texto para nós. Primeira coisa, quanto poder Deus tem? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Quanto poder Deus tem? Então, o Evangelho é o poder de Deus, portanto, o Evangelho é de poder ilimitado. Amém? Todavia, André, de alcance restrito ao que crê. Diga comigo, poder ilimitado, alcance restrito. O que nós precisamos entender, essa tem sido a minha pauta com a igreja em Curitiba e com as igrejas que a gente supervisiona no Brasil e com as que servimos como vocês, é compreender que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar. O Evangelho não tem poder, ele é o poder. Portanto, a maior manifestação de poder não é quando um enfermo é curado em uma de nossas reuniões, é quando o Evangelho é pregado. Amém? E nós precisamos resgatar o Evangelho e colocá-lo de novo no púlpito. Por quê? Nós estivemos participando do Descende, eu estava lá, encontrei vossos pastores. Que dia incrível, que dia singular. Estamos vivendo algo, amém? Entretanto, o irmão de vocês em Cristo vive angustiado. E quanto maior é o nosso poder de mobilização, mais eu me angustio. E fico perguntando-me, ó Deus, quantos desses aqui nasceram de novo e conhecem o Evangelho em seu conteúdo, abrangência, aplicações e implicações? O que eu penso? Tenho muito trabalho. Não só eu, estou falando de mim, tantos outros, graças a Deus. Agora, o que nós precisamos pensar é que, será que nós conhecemos o Evangelho em seu conteúdo, em sua abrangência, suas aplicações e implicações? Porque o número de evangélicos só aumenta no Brasil, mas a resposta não é coerente. Quem concorda comigo, sacode a mão e diz sim. E nós precisamos refletir. Uma das coisas é porque ainda não compreendemos isso. Então, eu ia dizer na aula passada, mania de ensinar, né? Na vez passada que eu estive com vocês, eu falei sobre o Evangelho completo. De uma maneira resumida, mas é uma base para o que eu disse. Eu não posso voltar nisso agora. Eu disse que o Evangelho tem 3 capítulos centrais. Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Evangelho da graça nos ensina como Deus salva. Evangelho do reino nos ensina por que Deus salva. Evangelho eterno nos ensina o que Deus salva. Como Deus salva? Pela graça mediante a fé não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Evangelho da graça. Por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem salvo uma posição de autoridade. Evangelho do reino.
O que Deus salva? O homem a quem elegeu de antemão e a criação, a quem edificou para refletir a sua glória. Evangelho eterno. Amém? Breve resumo de tudo que eu disse ano passado. Vai lá no vídeo. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Ele não tem, ele é o poder de Deus. Poder ilimitado, todavia alcance restrito ao que crê. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. A palavra envergonhar-se em grego tem duas possíveis traduções. Primeira, envergonhar-se. Nossa, que revelação poderosa. Pegou aí? Anotou aí? Envergonhar-se em grego pode dizer sentir vergonha. Isso é profundo demais, né? Então, por que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho? Não vou entrar nesse aspecto, nós fizemos uma série, 27 mensagens sobre Romanos, versículo por versículo, está no canal da Família dos que Creem no YouTube. 27 domingos estudando Romanos com a igreja. Porque Paulo vai expor o Evangelho e a definição que o Evangelho dá do homem sem Deus. E o que o Evangelho diz do homem sem Deus? Que o homem é totalmente depravado. Então Paulo diz, eu não me envergonho de pregar isso. Só que a segunda possível tradução para envergonhar-se aqui em grego é ofender-se. Por quê? Olha aqui, eu posso me envergonhar de expor o Evangelho por causa da definição que o Evangelho dá do homem alheio de Deus. Quem está comigo diz sim. Ou eu posso me ofender de ouvir o Evangelho por causa da definição que o Evangelho dá dos homens sem Deus. Amém? Então o Evangelho não é poder para quem se envergonha ou para quem se ofende, é poder para quem crê. Amém? Então, Paulo, no começo da carta, na introdução da carta, diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ele vai trabalhar o aspecto introdutório do Evangelho nos 7 primeiros capítulos de Romanos. No capítulo 8, ele vai falar do alcance do Evangelho, vai dizer que a criação geme para ser restaurada, que o Evangelho, ele é tanto de alcance pessoal quanto de alcance cósmico. Deus não está arrebatando almas para o céu, Deus está restaurando todas as coisas. Ok? Ele vai explicar isso em Romanos 8. Romanos 9, 10 e 11, ele vai abrir um parênteses que tem complicado a teologia até hoje, que é Israel e a igreja. Deixa isso para outra hora, é bem legal. Aí Romanos 12... Quando ele terminou da exposição do conteúdo do Evangelho, ele diz, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, portanto o quê? Se tudo que eu falei é verdade, e Paulo vai concluir o seguinte, só tem uma maneira de respondermos a mensagem do Evangelho. Qual é? Ele diz, portanto, rogo-vos que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis com este aion, não tomem a forma dessa época, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Olha para mim, qual é a ideia de Paulo? Romanos 12, é que se você de fato entendeu a mensagem do Evangelho, de 1 a 11, só tem uma coisa que prova que você entendeu, quando você se apresenta como sacrifício vivo. Traduz, sacrifício vivo é diferente de todos os sacrifícios da lei, porque todos os sacrifícios eram primeiro imolados, mortos e depois oferecidos. Paulo está dizendo, Deus não recebe esse tipo de sacrifício, Ele deseja que você seja um sacrifício vivo, é aquele que vai voluntariamente para o altar, compreendendo o que vai te custar viver a vontade de Deus. Ele diz que essa entrega voluntária, que é uma resposta ao Evangelho, sacrifício vivo, vai nos colocar num processo de renovação de mente. E aí ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentarem níveis mais profundos da vontade de Deus. A palavra transformai-vos em Romanos 12 é metamorfo, significa uma nova forma. Quem lembra de Power Rangers aqui? Eu já era grande, não devia estar assistindo, mas como eu era meio perturbado nessa época, eu estava assistindo televisão nessas horas. Você lembra Power Ranger, hora de morfar, de assumir uma nova forma. O que Paulo está dizendo, John, é que se o Evangelho de fato nos alcançou, nós respondemos de maneira voluntária, total e irrestrita, e isso nos coloca num processo de renovação de mente que está fazendo de nós um novo tipo de gente.
E Paulo conclui, isso é culto, o resto é alienação. Isso é culto racional, o resto é alienação. Aí quando termina Romanos 12, ele ainda vai falar da operação dos dons, ele entra em Romanos 13, curiosamente falando a respeito da relação da igreja com o Estado. E aí ele vai trazer diretivas, que eu quero que você lembre que eu respeito essas diretivas. Ele vai dizer, toda alma esteja sujeita à autoridade. Quem lembra desse texto? E vai explicar e dizer, olha, querido, não devais coisa alguma a ninguém. Só tem uma coisa que você é devedor para mim e eu sou devedor para você. Qual é? O amor. Isso aí você está sempre devendo. E eu também. E aí ele diz, tributo a quem tributo. E ele fala dessa estrutura de governo humana. Ele está num contexto romano. Ele está escrevendo a Roma. Que é, vamos dizer assim, a nova estruturação, depois, com o cristianismo, Constantino, alguns anos depois, séculos depois, mas é o início de novas estruturas de governo. Embora Roma ainda seja um império, está sofrendo influência do pensamento helenístico. Então, escuta, eu disse para você ter paciência comigo. Paulo está falando dentro desse contexto. Ele diz, olha, você tem que se submeter às autoridades, elas foram impostas por Deus, tem que entender como a igreja vive nesta era, sem pertencer a ela. Aí, ele chega no versículo 11, Romanos 13. Vamos lá, Romanos 13, 11, por favor. Sem brincadeira nenhuma, a parte boa é que, se alguma coisa que eu falar passar, o Gilberto pode arrumar depois. É bom, né? Então, aí Paulo, escuta, eu fiz uma timeline rapidinha aqui da atuação do Evangelho e da doutrina do Evangelho em Romanos. Então ele diz, olha, vocês têm que viver dessa forma, a relação da igreja com o Estado é essa. E aí ele conclui dizendo assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Por isso eu disse que o tema do meu compartilhar é o Evangelho e o espírito dessa época. Paulo está dizendo que nós precisamos compreender o espírito da época que estamos. E ele vai dizer, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Mas querido, por favor, não um avivamento sensitivo. Ele está falando de pessoas que vivem de maneira coerente para com o Evangelho, que compreendem o conteúdo, a abrangência, as aplicações e implicações do Evangelho, e que dão uma resposta que dialoga com a sua geração, sem todavia submeterem-se ao espírito da época. Aí ele diz, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Verso 12. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha para mim, é um convite para a batalha. Como munidos do conteúdo, abrangência, aplicação e implicações do Evangelho. Então, tendo isso em vista, eu quero começar a conversar com vocês a partir de um entendimento que muitos irmãos têm, e eu falei um pouquinho antes do Gil chegar, que eu achei muito interessante, tanto ele quanto o Davi. Eu estou lendo o livro do Davi, Brasil Polifônico, os Evangélicos e as Estruturas de Poder, e todo evangélico no Brasil deveria ler esse livro. Todo. E a preciosidade que termos pessoas como o Gil, o Davi e outros homens, eu estou realmente começando a ficar empolgado com essa coisa. Entretanto, tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Quem está me entendendo, amém? E durante o meu compartilhar isso vai ficar mais claro. Então, primeira coisa, vamos dizer, tentar ser simplista, que o espírito da época é o relativismo. É a relativização de qualquer absoluto.
No ano passado eu falei que nós testemunhamos o evangelho do reino, não apenas quando demonstramos sinais e prodígios. Eu disse que nós testemunhamos o evangelho do reino quando nós relativizamos os absolutos dessa era e absolutizamos os absolutos da era vindoura. Amém? Se eu te dar uma notícia, você pertence à nova era. Posso ouvir um amém? O evangeliquez nos deixa numa situação difícil. Qual? Nova era. Ai, meu Deus, Hare Krishna. Que é isso, pastor Davi? Corta o microfone do Leandro e diz que a gente é da nova era. Querido, as escrituras falam que o reino de Deus pertence à era vindoura. Hebreus 6 fala de pessoas que já experimentaram as virtudes da era vindoura. Nova era de verdade somos nós, o resto é fake news. Agora a grande questão é vivermos na presente era, um estilo de vida que relativiza os absolutos dessa era e absolutiza os absolutos da era vindoura. Deixa eu tentar explicar. Vou me forçar. Quando Satanás entra, ou Jesus é batizado, aquela coisa linda, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, Mateus 3, tá lindo, aí o Espírito Santo impele Jesus para o deserto, aí você fala, poxa, Deus está de brincadeira, acabou de dizer que é o cara que ele ama, e agora vai botar Jesus num conflito direto com Satanás, não é estranho? É por uma razão óbvia, Jesus vem trazendo a realidade de uma nova era, e aí quando Jesus chega, o Espírito Santo, isso aqui eu estou só conjecturando, tá? Não viaja. O Espírito Santo diz, Jesus, você é o cara, o Machia do Pai, o pau vai quebrar, você vai estabelecer o reino, estamos juntos. Mas tem o seguinte, Jesus fala, o que é? Tem um outro aqui que está reivindicando o governo. Você vai ter que entrar num conflito com ele. Aí Jesus vai para o deserto, 40 dias e tal, e presta atenção, não existe luta, não tem confronto bélico. Deus não luta com o diabo. Por quê? Porque ele é justo. Vê se você entende. Paulo disse que é a sua e a minha, é a nossa luta. Jesus não conflita com o diabo, não é justo, entendeu? Não dá graça. Não. Então começa uma guerra do quê? De absolutos. A última tentativa do príncipe desse mundo, escuta, é o primeiro encontro de Jesus com ele, varão. Leva Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos deste Aion e a glória deles. E diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu já disse centenas de vezes no Brasil e repito, o único que oferece algo em troca de adoração é o diabo, não Deus. Você não adora a Deus para que Ele te dê alguma coisa, você adora a Deus porque Ele é digno, ponto final. E tem mais uma coisa, porque você e eu devemos. O salmista diz, tributai glória devida ao seu nome. Traduz, adoração não diz respeito a como você está se sentindo, é um tributo, você está em dívida. Ah, hoje eu não estou tão legal, adora. Sabe o pentecostal? Adora, 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 adora. Que todo mundo tem um pezinho na Assembleia no Brasil, né? Tem ou não tem? Eu digo por aí, tem gente que não está entendendo. Deixa eu explicar. Eu estou honrando os presbiterianos quando eu falo o que eu vou falar. Eu queria ser um presbiteriano, que eu acho lindo, topíssimo. Mas eu sou filho e neto de assembleiano. Quando eu oro, eu levanto o pezinho, ó. Meu Deus e meu Pai. Aí é penteca, não tem jeito. Se levantar o pezinho, é pentecostal quem está comigo. Aí é os pentecas. Já um irmão já quase saiu no aviãozinho ali atrás. Mas presta atenção aqui. Gente, então escuta, Jesus está no seu primeiro conflito, aí Satanás leva ele e mostra os reinos deste Aion, desta época, deste mundo, e a glória deles, os absolutos. E ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que Jesus faz? Relativiza, a coisa mais doida, deixa eu te explicar para você não confundir. O espírito dessa época é o espírito do relativismo, que está preparando o fim dos tempos para o espírito do anticristo, que já atua entre nós. Essa conversa para outro dia. Mas Jesus devolve o veneno dessa era. Satanás diz, isso é o absoluto. Tudo isso te darei, glória, status, fama, primazia. Sabe o que Jesus faz? Trata como relativo e absolutiza o que Deus diz. Ele diz,
arreda Satanás, mas não levanta o tom de voz, não diz sai capeta, não joga um raio no diabo. Ele diz arreda Satanás, porque está escrito. Sabe o que ele faz? Coloca o que Deus diz em seu lugar, verdade absoluta. Aí sabe o que acontece? Escuta. Satanás se retira, diz a Bíblia, até momento oportuno. Como a gente testemunha o reino? Relativizando os absolutos dessa era, devolvendo para ela o veneno que ela está dando à nossa geração, relativizando a verdade de Deus. No último encontro, escuta, de Jesus com Satanás, ele fala a coisa mais incrível. É isso que eu quero dizer no fim da minha jornada. Eles estão no Getsemane orando. E ele diz, levantemos e vamos. Porque o príncipe, escuta, dessa era é vindo. E ele nada tem em mim. Traduz, senta e assiste eu tomar o governo de novo. Agora eu vou te explicar. Escuta, porque pode ser só uma frase de efeito bonita, mas eu quero que você entenda. É porque estou cansado do platonismo no púlpito também. Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Não gritando muito e berrando muito. Não, eu sou continuista, creio nos dons do Espírito. Não confunda. Jesus cumpriu toda a vontade de Deus no exato momento que se esvaziou de todo o poder. Não é no grito, é na renúncia. Então, isto posto, eu vou começar a pregar. Amém? Que agora é que eu começo. Qual é o ponto principal? Então, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, para entender como a coisa se estruturou do jeito que se estruturou. Para isso, eu quero que a gente observe o seguinte, mas por que a gente vai ter que olhar para as artimanhas de Satanás? Porque é necessário. Primeira citação nossa, por favor, o time de mídia, é de um dos maiores estrategistas dos tempos modernos, Churchill. Espero que você saiba quem foi esse cara. Alguém que professava a fé em Jesus Cristo. Amém? Importante você entender isso. Por mais absorto que um general esteja na elaboração das suas estratégias, às vezes, é importante levar em consideração o inimigo. Traduz. Por mais absorvido que alguém esteja em suas estratégias de batalha, porque eu disse que Romanos 13 nos chama para a batalha, às vezes é importante começar essa estratégia considerando o inimigo. Tem base bíblica? Tem. 1 Coríntios 2,11, Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás, os seus ardis, os seus intentos. A gente precisa compreender o espírito dessa época. Então, quando olhamos um pouco para trás, a gente vai descobrir que isso vem atuando através dos séculos, mas que isso toma uma estrutura organizada no século XVIII. Na Revolução Francesa. E uma coisa que eu nunca pensei que faria, e que nunca me interessou, começou a acontecer comigo há pouco mais de um ano. O Senhor me falou uma coisa esquisita. Qual? Eu quero que você aprenda a pensar política. Falei, Senhor, estudei até a 6ª série, nem teologia eu fiz, é sério? E descobri uma coisa que eu estou chocado, pastor Davi. Qual? Eu amo. Eu estou descobrindo uma coisa. E estudando um pouco, lendo alguns cientistas políticos, eu comecei a descobrir que eu tenho que entender para realmente ser útil na minha geração. Então eu estou nessa caminhada, é fresquinha ainda, é novinha, estou pensando coisas. Então, eu estou falando de todo o coração e com humildade. Gil, se precisar, alinha. É sério. Não, o Wagner está rindo. Eu não tenho necessidade, irmão, de saber tudo. Por isso que é um corpo, amém? E são assuntos,
eu vou falar de novo para você, eu saí da escola na 6ª série. São coisas que eu ouvi as pessoas falarem, achava incrível. E agora eu estou debruçado para entender algumas coisas. Então, a estruturação disso que vem sendo trabalhado ao redor das épocas, ao longo das épocas, aconteceu no final do século XVIII, Revolução Francesa, o chamado Iluminismo. Quem entende aqui o que é o movimento iluminista? Levante sua mão. Quem não sabe quase nada ou nada, erga sua mão. Erga sua mão bem alto. Quem não vai levantar a mão, não importa o que eu pergunte. Tá, obrigado. Tá menos do que meio a meio, para não saber. Então, para isso a gente vai projetar algumas coisas, para você entender por que estamos chegando onde a gente está chegando. Há um chamado para a batalha e há um chamado para discernirmos o espírito dessa época. E a estruturação, a organização do que atua hoje se deu no final do século XVIII. No século XVIII, na Revolução Francesa. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, contra o antigo regime, trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A fonte de revelação é Wikipédia. Ok, liberté, igualité, fraternité. Bom, ok, acho que todo mundo já ouviu essa tríade. Qual é o ponto que eu quero que você perceba? Primeiro, o movimento iluminista reivindica messianidade. E é isso que eu quero atacar e quero te mostrar. Por quê? O próprio nome já diz, iluminismo, luz. Em contrapartida ao antigo regime, trevas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, presta atenção. O iluminismo trouxe contribuições para a história? Obviamente que sim. O que é muito bom no livro do Davi Lago? Eu estou lendo uma outra linha de conservadorismo, Edmund Burke. E os caras é pau. Aí eu já estava vendo só Satanás no iluminismo. O nosso irmão Davi Lago dá uma equilibrada na coisa, mostra os pontos positivos. O Davi é um gentleman, é fora de série. O livro dele é muito bom. Então, claro que tem contribuições econômicas, sociais, tem, mas eu quero te mostrar o espírito que atua. Qual era o antigo regime? Que período da história recebeu o nome de Era das Trevas? A Idade Média, que tinha no governo, quem? A igreja. Agora presta atenção, o iluminismo reivindica ter sido a luz do mundo. Em contrapartida ao antigo regime de trevas, onde a igreja, amalgada com o Estado, governava. O que nós precisamos? Compreender que o iluminismo trouxe contribuições e admitir que há uma mancha na história institucional da igreja. Ouça-me. A igreja institucional causou uma mancha na história? Sim. A igreja institucional, não a orgânica. Por quê? Porque o pensamento iluminista quer nos convencer de algo. Próxima citação é o que o iluminismo diz. É a definição do iluminismo. Tudo que não possa ser cientificamente comprovado deve ser descartado e tratado como superstição e fábula. Bom, tem verdade nisso? Tem no campo científico. Entre várias coisas, mas espera aí. Embora crer é pensar sim, a nossa fé é mística. Quem está me entendendo? Mas o pensamento iluminista nos levou a crer que tudo que não possa ser comprovado cientificamente é fábula. E esse tudo, look at me, inclui toda a história do cristianismo e principalmente a história do cristianismo. Agora eu quero que você perceba. Nós precisamos observar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, por favor, até 8, gente. Então,
a gente está olhando assim só de uma maneira introdutória isso, para ir crescendo no entendimento. Tudo que não possa ser cientificamente comprovado deve ser descartado. 1 Coríntios 2, verso 6. 6. Entretanto, lembra, eu não tenho tempo para explicar, mas eu comecei a introdução falando que Paulo está falando da igreja de Roma. Ela está num contexto de estrutura de governo. Agora ele está falando a igreja de Corinto, que está num contexto de estrutura filosófica. Eu disse que padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Grande Babilônia é um cativeiro ideológico, não um lugar geográfico. A marca da besta já existe. É uma estrutura de pensamento. Então, Paulo diz, nós falamos sabedoria entre os que já têm maturidade. Você tem maturidade, irmão? Mas não da sabedoria desta era, desta época, ou dos poderosos dessa época, que estão sendo reduzidos a nada. 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das épocas, para a nossa glória. Paulo está dizendo, esse papo de nomear as eras, tudo bem, mas há um propósito eterno. Deus tem o seu aion. E aí ele conclui, verso 8. Nenhum dos poderosos dessa época, olha para mim, põe isso na sua cabeça. Nenhum dos poderosos dessa época entendeu. Não, varão. Ah, meu Deus. Não, porque se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe o que Paulo faz com toda a filosofia grega aqui? Você precisa me entender, eu tenho um professor aqui de antropologia. Dentro do campo que eu estou falando, ele diz, creche, jardim de infância, nós falamos sabedoria entre os maduros. Por que eu não estou vendo isso na igreja? Por que a gente ainda está entretendo a nossa geração? Por que a gente está gastando todo o nosso esforço em entretenimento? Porque não há compreensão do que é vocação na minha geração. Por favor, irmãos, tenham misericórdia de mim nessa manhã. Eu tenho um peso profético do Senhor. Eu falo como um pastor de rebanho e também como uma ovelha. Escute, sabe qual é o problema? É que a sabedoria deste mundo, ouça isso, é resultante da rejeição do conhecimento de Deus. Por isso, todo mundo, aion, jaz no maligno. Vou te explicar. Por favor, didaticamente, diga comigo, a sabedoria deste mundo é resultante da rejeição do conhecimento de Deus. Por isso todo mundo jaz no maligno. Explica. O que o homem caído sabe sobre bem ou mal, sabe porque rejeitou no Éden o conhecimento de Deus. Sabe qual é o paradoxo? É que a gente é chamado a andar em obediência, não em certo e errado. Porque o padrão de certo e errado, bem ou mal, a sabedoria dessa época é resultante da rejeição ao conhecimento de Deus. Deus disse, não come, a serpente disse, se você comer, você vai saber. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós falamos um tipo de sabedoria superior. Agora, lembro das contribuições históricas. O pensamento iluminista reivindica messianidade e diz
que o evento ocorrido na Europa do século XVIII foi o momento em que o mundo recebeu luz. Com todo o respeito e bem chucro da vila, tá tirando, mano? Não tá me tirando? É sério que o mundo viu grande luz no século XVIII? Não, porque as Escrituras dizem em João capítulo 1 que Ele, e exclusivamente Ele, é a luz do mundo. E bendito seja o Cordeiro de Deus, o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Agora escuta, por que que isso não é traduzido em vida para nós? Porque crente vai ser sempre sinônimo de burro. Queridos, de burro incompetente já basta eu entre vocês que tem a 6ª série que não sou um exemplo. Mas pela misericórdia de Deus, desde que eu conheci Jesus, eu digo: Senhor, eu não quero que ninguém pense por mim, eu tenho o seu Espírito, eu tenho as Sagradas Letras. E eu tenho dinheiro para comprar livro também. Amém? Isso é uma bênção, não sei como é que você... Ontem, 1h30 da manhã, eu estava comprando livro. Eu sofro de alguma coisa, irmão. Eu preciso, eu vejo a minha esposa fala, vai... Não, preciso. Só que eu não estou baseando, Gil, o meu conhecimento em Ctrl+C e Ctrl+V. Que eu nem tenho capacidade para isso. Eu tenho um peso profético. Eu jamais ia dedicar tempo a ler política, nunca achei interessante, mas eu recebi uma ordem. Eu nem sei no que vai dar, na verdade. Eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer. E sei que contribui com aquilo que o Senhor tem falado com o seu povo. Então escuta, vou repetir de novo. A sabedoria do mundo é resultante da rejeição do conhecimento de Deus. Por isso, olha para mim, todo mundo, toda essa época, todo este aion, jaz no maligno. Toda a sabedoria do mundo jaz no maligno. Não tenho tempo, só vou fazer o registro para explicar o conceito de graça comum. Não estou indo contra essa verdade. Só quero deixar registrado para quem conhece. Não é meu assunto agora. Então, qual é o ponto? Nós fomos levados a crer em um mito moderno. Qual é o mito moderno que o iluminismo nos levou a crer? Que o cristianismo é um fracasso comprovado. Por quê? Por causa da Idade Média ou Idade das Trevas, quando a igreja detinha o governo. A igreja institucional deixou uma mancha na história? Deixou. A igreja orgânica de Cristo, nunca. Os discípulos do Cordeiro têm, ao longo dos séculos, impactado o mundo. Agora, o problema é o lugar que a gente está. Então, escuta isso. É um mito moderno crer que o cristianismo é um fracasso. Eu prefiro falar evangelho, mas só para você entender historicamente. O que você quer dizer com isso? A razão, escuta isso, a razão pela qual o iluminismo nos levou a crer que o evangelho, ou o cristianismo, ou a igreja é parte do problema e um fracasso comprovado historicamente, a razão é porque o iluminismo tem uma escatologia diferente para promover. Agora eu vou começar a pregar. Não é sério. Olha para mim, vai ser rápido. Presta atenção. A razão pela qual o iluminismo nos levou a crer no mito moderno de que o cristianismo, evangelho, a igreja, é um fracasso comprovado historicamente, é porque tinha uma escatologia, é porque tem uma escatologia rival para promover. O que é escatologia? Consumação, plenitude, ápice. Então, o pensamento iluminista vem trabalhando ao longo da história para que acreditemos nisso. Próxima citação, o que dizem os iluministas? A história mundial mudou realmente a partir da Europa no século XVIII. Tudo que veio antes, olha que coisa sorrateira. Tudo que veio antes, tudo o quê? Toda a história do Cristo de Deus. Tudo que veio antes é superstição e falatório. Agora,
vimos grande luz. Ciência, tecnologia, filosofia e políticas modernas inauguraram a nova ordem das eras, dos tempos, das épocas. Vou dizer de novo, tem contribuições, claro, mas vou também repetir. Está me tirando? Porque eu não vou entrar na timeline, só deixa eu te falar uma coisa. Nem existiria a Revolução Francesa sem reforma protestante. Está me tirando que o mundo viu grande luz no século XVIII? É sério? Eu não vou nem olhar para a história dos primeiros discípulos do Cordeiro. Não existiria Revolução Francesa sem reforma protestante, que veio quase 2 séculos antes. Não foi o iluminismo que se levantou contra a macunação da igreja com o Estado, foi a igreja orgânica. Os profetas de Deus, homens que hoje são tirados de frios, Pedro, mas que muitos deles queimaram vivos por se levantar contra a autoridade papal, porque Deus nunca permitiu que um homem tivesse autoridade sobre a alma e sobre o corpo de outro homem. Traduz, por isso que no Antigo Testamento não tinha uma mesma pessoa que era rei e sacerdote, que teria poder sobre o corpo e sobre a alma de alguém. Só Cristo é rei e sacerdote. Tem que pensar no que eu disse, mas eu espero que depois você pense. Esse é o problema da mancha institucional da igreja. Não podemos negar, como eu não estou negando a contribuição do iluminismo, mas vou dizer de novo e bem chucro, está tirando, entendeu? A sabedoria desse mundo é resultante da rejeição do conhecimento de Deus. Tudo que o homem caído sabe porque rejeitou o verdadeiro conhecimento. A luz do mundo é quando Deus encarna no seu Filho e não no século XVIII. É um mito moderno que a história da igreja é um fracasso. Mas isso está construindo em nós uma geração de cristãos fraca, que relativiza, que vai contra as verdades. Deixa eu te falar uma coisa prática, pastoral aqui no meio. Eu não relativizo a verdade de Deus, mas muitas vezes quando você está num processo de discipulado e seu pastor está dizendo à luz das Escrituras, isso aqui é pecado e está errado, o que você faz? Relativiza. Não, pastor, veja bem, é que sai debaixo desse espírito, submete-se à verdade de Deus. É porque há um espírito atuando na nossa época, e você acha que ele está só no meio acadêmico. Não, ele está no dia a dia. Como é que eu testemunho o reino de Deus? Relativizando os absolutos dessa era. Quando essa era diz para mim que ser homem é ter um monte de mulher, eu esfrego na cara dela que mês que vem eu faço 15 anos tendo uma mesma mulher. Não é gritando e pulando num evento e dizendo que ama Jesus. Amém? E tem gente dizendo que agora eu não sou mais penteca. É que você não viu a hora que o aviãozinho me pegar aqui, o bagulho vai ficar louco. Num raio de 5 quilômetros, aquela coisa toda. Já preguei assim, já está aqui até paletó na galera, pastor Davi. Corredor do fogo. Eu já fui o Benny Hinn, o Randy Clark, já fui todos esses caras, você imagina. Alguns eu ainda sou de vez em quando, outros não, só para fazer um registro. Glória a Deus, sigamos. Aleluia. Por isso, escuta, presta atenção. O cristianismo foi reduzido, à luz do pensamento iluminista, de uma escatologia para uma religião. Por que o iluminismo nos levou a crer no mito moderno? Porque tem uma escatologia rival para promover uma plenitude de vida diferente da escatologia de Deus. Então, o pensamento iluminista reduziu o evangelho a uma religião, não a uma escatologia. Escuta, por quê? Porque a história não pode ter 2 momentos decisivos. Se o século XVIII é o apogeu da história, o ano 0 do nascimento de Cristo não pode ter sido.
Quem está me entendendo? É uma questão de escatologia. E por que é importante eu entender escatologia, Leandro? Aqui você vai ter coisa sobre escatologia. 4 capítulos dedicados ao tema. Para mim virar um teólogo que discute com as pessoas e usa termo difícil? Não. É porque escatologia é nossa esperança e é o que padroniza nosso estilo de vida agora. É doutrina elementar de Cristo, de acordo com Hebreus 6:2. Não é secundário. Mas não é meu assunto especificamente. Escuta. Se o iluminismo é o grande, dramático, todo-poderoso evento culminante da história, Jesus de Nazaré não pode ter sido. Agora escuta. Jesus ainda é bem-vindo ao barco. O movimento iluminista não tirou Jesus da história. Só reduziu a mensagem de Jesus a uma religião, não a uma escatologia. Mas Paulo começa Romanos dizendo que o evangelho é o poder de Deus. E tem coisa para se pensarmos sobre isso que agora não é o caso. Escuta. Por que Jesus é bem-vindo na história? O iluminismo é o grande evento da história, a luz do mundo. Mas Jesus é bem-vindo como? Como um líder ético e moral que viveu na Palestina, que propõe uma religião de paz e amor para as pessoas. Então, ele é bem-vindo. E nesse aspecto, escuta, o cristianismo também Jesus é um personagem por meio do qual as pessoas podem alcançar uma espiritualidade moral. Pensamento grego. Escuta. Uma espiritualidade moral e monástica. Traduz, Leandro, alienada da realidade. O iluminismo não tira Cristo da história. Reduz o evangelho, o cristianismo, de uma escatologia para uma religião, convida Jesus para sentar do lado de Buda e Cia limitada, e diz, podem seguir esse mestre de ética e moral e vivam essa vida monástica, alienada da realidade. Por isso há 60 milhões de evangélicos no Brasil, e daqui a alguns anos esse número vai pesar contra nós. Quem está me entendendo? E cada vez que eu estou numa plataforma com grande alcance como a INA, eu penso, meu Deus, tem muito trabalho. Por isso eu comecei com Paulo dizendo, já é hora de despertarmos do sono. Vai a alta noite e o dia vem. Revistamo-nos, pois, das armas da luz. Escuta, você sabe, eu tenho que ficar explicando, né? Rede social tá um perigo. Eu amo a América, acho que como todo brasileiro, a maioria. Eu amo tudo nos Estados Unidos é legal, né? American Dream, lindo. Sabe o que o primeiro presidente americano disse? Projeta para nós. George Washington, o cara da nota de $1. A América, nação cristã. Esse aí. É cristã igual o Brasil. Pega o mistério oculto na minha fala, vê se você entende. Só pega no ar. Porque eu ainda não quero comprar uma briga que eu vou comprar. O Senhor disse, ainda não, mas vou comprar, já estou avisando. E não, eu não vou mudar de lado não, gente. George Washington disse, a era sombria, que era Idade Média, Idade das Trevas, quando a igreja governava, todo mundo era ignorante. A era sombria de superstição terminou com a chegada da nova época, resultante das grandes revoluções do século XVIII, quando os direitos da humanidade foram melhor compreendidos e mais bem definidos. Todo o respeito, vai virar meu jargão da mensagem. Tá tirando?
Leandro, o iluminismo não contribuiu para os direitos humanos? Claro. Está me tirando que foi no século XVIII que os direitos humanos foram mais bem compreendidos? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Corta para 18 aqui. Vocês sabem quando Gálatas foi escrito? Quem sabe? Tem mais de 2000 anos, não tem? Sim ou não? Quem está comigo diz sim. Está tudo bem com vocês? Versículo 26, por favor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Próximo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 27. Pega a bomba atômica de Paulo. 28. Não há judeu e nem grego, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos são um, tendo os mesmos direitos por serem seres humanos feitos à imagem de Deus. 2000 anos atrás, está me tirando que eu vou deixar o iluminismo ter o crédito pela revolução do evangelho? Por favor, eu não, e tomara que ninguém aqui deixe. Quem está entendendo do que eu estou falando, irmão? É direitos humanos, é do iluminismo, é da esquerda. Ui, me ajuda, Jesus. Ajuda teu povo, Senhor. Quando é que a gente vai sair da creche? Qual é o problema que você vai entrando? Que você está ouvindo um cara com diploma de 6ª série. Ex-dependente químico, órfão de pai e torcedor do Paraná Clube. Nossa. Não, essa aí é saudoso tricolor da Vila Capanema, que Deus o tenha. Alguém está me entendendo? Desculpa fazer uma piadinha, mas é que o negócio está ficando, né? Denso, não tenso. Porque o evangelho é poder. Então, vamos caminhando para a nossa conclusão. É só para dar aquela tiradinha. Sabe o que é isso aqui? Os direitos humanos foram mais bem compreendidos. George Washington. Isso aqui que eu fiz é só quando o Ronaldinho Gaúcho, lembra na época áurea do Barça? Ele dominava aqui, parava aqui, dava assim, ó. Nossa, virava a cara. Ele nem olhava, botava o Messi na cara. Não faz isso, irmão. Vou repetir para vocês. O evangelho é o poder de Deus. Mas a gente precisa conhecer seu conteúdo, sua abrangência, aplicações e implicações. Quem está comigo, diga assim. Vamos caminhando para terminar, amém? Amém? Aleluia. Meus irmãos insistindo no amém ali, fiquei triste. Dentro desse contexto, nossa próxima citação de um teólogo anglicano. Diga-se de passagem, meu preferido. O cara que mais me faz sentir raiva é um bispo anglicano chamado N.T. Wright, da Igreja Anglicana Oficial da Inglaterra. Faca na caveira. N.T. Wright diz: quando o evangelho torna-se uma religião, um simples manual de conduta moral, sua mensagem original é amordaçada e, por fim, silenciada por completo. Qual é o problema? É que ser evangélico é igual a ser adepto de mais uma religião, com uma conduta de ética. O que faz? Dilui o poder do evangelho. Jesus continua sendo bem-vindo, um líder moral, ético, por meio do qual seus ensinamentos as pessoas podem alcançar uma espiritualidade monástica, aquém da realidade. Quem está comigo? Penso eu que os iluministas até têm razão de falar, é tudo louco mesmo, nesse ponto. O Leandro está contra o mover de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, para. O
cara que mais me inspirou no começo da minha caminhada, eu tenho dito intencionalmente, chama Cecil Gregory McNutt, partiu para o Senhor. O mais maluco dentre os doidos. Eu amo o mover de Deus. Eu só estou cansado de uma geração passional e sensitiva. E não é cansado tipo Pedro, o Leandro está bravo. Não, é que cansa mesmo. Que a minha geração precisa parar para conferir. Quem está me entendendo? Sacode a mão aí e diga assim. Então, dentro desse contexto, para você não interpretar que eu estou incitando polarização, a gente vai terminar falando disso. Dentro desse contexto, eu quero uma citação de A.W. Tozer, para a gente entender. Tozer disse, somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem é um ultimato, não um pedido de acordo. Só que você pode interpretar como discurso de ódio. Deixa eu terminar. Eu estou dizendo no posicionamento radical que absolutiza as verdades da era vindoura do reino de Deus. Como? Por meio de espada? Não, por meio de vida. E se custar vida, damos a nossa vida. A gente vai ver algumas coisas na história de pessoas que entenderam o poder do evangelho. A reforma protestante é um evento incrível? É. Reformadores são incríveis? É. Um problema, boa parte deles mancharam a mão de sangue. E eu não vou mencionar o nome deles. Mas quando eu estou falando em provar o poder do evangelho, eu estou pensando, por exemplo, em William Wilberforce. Eu estou pensando em Martin Luther King Jr. Pessoas que militaram a causa do evangelho sem violência. Deram a sua vida. Porque nós somos profetas, nesse aspecto, não diplomatas. Nossa mensagem é um ultimato, não um pedido de acordo. Sabe por quê? Porque o Cristo de Deus, que veio como cordeiro, regressará a este mundo como um leão. E não vai ter muita conversa. Quer entender? Dá uma lida em Apocalipse e pergunte-se para você, que eu não vou dizer, por que ele está vestido com um manto salpicado de sangue. Dica, o sangue não é dele. Só pergunta. Mas, nós não usamos a mensagem para fortalecer o discurso de ódio da atual geração. Não é o que eu estou dizendo. Agora escuta. Chegamos a tal conclusão, chegamos ao nosso tempo. Então, por fim, a filosofia humanista, que sempre trabalhou para manter Deus isolado e fora de vista, produziu um novo tipo de política, democracias deístas. Escuta, democracia é a melhor forma de governo para o homem caído, amém? Amém? Não é a forma de Deus. Vou repetir. Democracia é a melhor forma de governo para o homem caído. Então nós, aqui nessa época, entendemos por mais coerente e menos prejudicial o sistema de governo democrático e por isso defendemos democracia. Amém? Não é o modelo de Deus. Entretanto, o modelo de Deus não será estabelecido pela igreja, será estabelecido pelo Cristo. Não há reino de Deus sem Cristo. Por isso a gente está confundindo um monte de coisa. Eu espero que quem tem que entender, entenda o que eu estou dizendo. Há um triunfalismo na nossa fala que pode inclusive alavancar a violência. Não. Democracia é o melhor modelo de governo, nessa época, por homem caído. Não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é teocracia, mas será estabelecido por Ele, não pela igreja. Porque quando a igreja reivindicou isso, ela deixou uma mancha na história. Estão me entendendo? O que está acontecendo no Brasil, Gil? Uma linha tênue dessa reivindicação. Vamos estabelecer o reino, com todo respeito a controvérsias. Não é gnosticismo e nem dualismo que eu estou pregando. Não, eu não sou alienado de realidade. Vamos chegar lá. Só que é o que, meu professor? Paradoxal. Aí você está tentando fechar a conta. Paradoxo. Quem está me entendendo?
Quem vai assistir essa mensagem depois, de novo, diga amém. Quem está me entendendo, aleluia. Quem vai assistir, porque glória. Agora escuta, então, o iluminismo trabalhou sempre para afastar Deus da história. Quando conseguiu, democracias deístas nasceram, foi importante para a história, cresceram, ganharam força. A máxima, escuta, a máxima, vox populi, vox dei. A máxima da democracia, a voz do povo é a voz de Deus. O que você vai perceber? Que iluminismo é tão legalzinho que parece evangelho. Olha, a voz do povo é a voz de Deus. Diante de impérios tiranos que estabeleceram tirania em nome de Deus, verdade. Democracias deístas surgem com a resposta, com o Messias. A voz do povo é a voz de Deus. Me mostra nas Escrituras isso. Sabe o que o iluminismo estava querendo fazer com isso? Se a voz do povo é a voz de Deus, Deus se tornou obsoleto. Deus, dá licença, por favor, tá? O senhor dá licença, porque aqui temos a voz divina. Cuidado. Leia a Bíblia, faça orações. Porque parece evangelho. Lembra o ideal iluminista? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu já vou explicar porque isso não tem nada a ver com o evangelho. Embora para a história. O que é deísmo? As democracias deístas. Projeta lá. Estou indo para a reta final, amém? Deísmo é uma posição filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior. Olha, então o deísmo é crente em alguma coisa, amém? Que pode ser Deus ou não, pode ser Deus ou um duende. Olha aqui para mim. Leandro, o que você está falando? É que as democracias oriundas do iluminismo são deístas. Elas cooperaram para o relativismo. É Deus? Pode ser. Depende de que Deus nós estamos falando. É relativo. Chegamos à estrutura de pensamento dos nossos dias. Mas isso parece até bom. Repito. Eu creio que na soberania de Deus, Ele está no controle de tudo, não perdeu nada, então foi caminhando. Pode ser, não, através da razão, do livre pensamento, da experiência pessoal, em vez de elementos comuns das religiões teístas. Olha para mim, para com esse tipo de religião teísta, que há um só Deus. O mundo já sofreu isso. Idade Média. Ok? Então, se conclui, com a revelação, nem de religiões teístas, nem revelação direta ou tradição. O deísmo foi o precursor do ateísmo moderno. Então, escuta. Iluminismo é o espírito do anticristo, o nome bíblico disso, ao longo da história. Presta atenção. Iluminismo teve um filho, o deísmo. E o deísmo também teve um filho, que é neto do iluminismo, o ateísmo moderno. Que, na verdade, gerou um bisneto. Qual? O relativismo. Onde é que a gente chega? Vamos transformar o mundo, mas não estamos absolutizando os absolutos de Deus? No dia a dia, olha para mim, quando você tem oportunidades, que essa era, Satanás leva Jesus a um alto monte, você tem que, estou subindo o monte, depende o que te leva a subir, diz quem está subindo o monte com você. Se você está subindo o monte para satisfazer seu ventre, é o diabo que está do seu lado. Porque quando Deus te leva para o monte, é igual a Abraão, Ele vai pedir teu Isaac. Mas fica tranquilo, Deus nunca quis Isaac. Sempre que Deus pede Isaac, Ele quer Abraão por completo. Amém? Então, para a gente chegar à conclusão, agora eu vou amarrar, você vai fazer ideia. Então, agora que Deus não estava mais envolvido, o mundo podia prosseguir e progredir livremente, livre dessas fábulas que retardaram o processo de crescimento mundial.
Então agora Deus está fora da história, ok? Ele se tornou obsoleto, porque a voz do povo é a voz de Deus. As democracias são deístas, pode ser Deus, pode não ser Deus, pode ter mais do que um Deus, sem problema. E agora que Deus está fora, o mundo pode crescer e progredir livremente desse Deus carrasco e tirano que vive tendo desejo de controlar. Quem está me entendendo? Isso acontece diariamente com você. Olha para mim, quando você lê a palavra e a palavra diz que tal atitude é pecado, submeta-se. Se algo em você te leva a questionar, você está debaixo do espírito dessa época. Aquilo que é claro, explícito pela palavra. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, sabe qual é a liberdade do movimento iluminista? A liberdade do indivíduo. Está acontecendo na igreja. Como é que funciona? É que o indivíduo é livre. Isso é bíblico. Esse é o espírito do anticristo. Olha para mim. O evangelho te liberta. Sabe de quem? Do seu individualismo. Te leva para Deus e para o próximo. Qualquer mensagem que empodere você é iluminismo. Sabe qual é a liberdade que o iluminismo prega? A liberdade do indivíduo. Por isso Nova York já reconheceu 34 gêneros sexuais. 30 e quanto, Leandro? Porque o indivíduo é livre. E olha, quem trouxe isso para nós? O Messias do século XVIII. A luz do mundo, chamado movimento iluminista. Os grandes pensadores. Quando o mundo viu luz e entendeu os direitos humanos. Não. O evangelho prega a liberdade de você mesmo. Do impostor que vive em você, como diz o autor católico Brennan. O evangelho te liberta de você mesmo, te levando para Deus e para o próximo. Sabe por que o iluminismo prega a igualdade? Para não gerar um encontro, a interseção. Diferentemente do iluminismo, a Bíblia diz que Deus fez o pobre e o rico. E por que Deus fez o pobre e o rico? Para que haja encontro. Mas o iluminismo prega um padrão de vida igual para que não haja encontro, para que eu viva bem. Eu estive na Suécia 2 vezes. Na primeira por 24 dias. Quer saber o que é primeiro mundo? Vai na Suécia. Eu fui na Dinamarca, Gil, Copenhague. Desci lá, queria lamber o asfalto. Não, é um negócio surreal do outro planeta. É quase Nova Jerusalém, eu achei. Os maiores índices de suicídio. Sabe por quê? Porque o iluminismo me deu liberdade. Então eu construí uma vida boa. Eu tenho um Volvo na garagem. Eu sou rico, toda a casa é top. Eu fui lá. Eu só não quero ver a cara do meu vizinho. Saco! Eu entrei num ônibus. Eu estava com um pastor amigo meu. Eu dizia, Denis, eu quero andar de busão. Pobre é uma coisa, né? Boqueirão, chega na Suécia, tricolor. Entrei no ônibus, eu não estou exagerando, todas as pessoas, eu disse todas as pessoas, tinham o último iPhone, e todas, Gil, estavam de fone. Curtindo o quê? O progresso iluminista, a igualdade, todo mundo tem um iPhone e um AirPod. Não fala comigo, eu não estou nem aí para você. Igualdade. Qual é o problema? É que está cheio de jovem evangélico vivendo pelo ideal iluminista. Trabalha para quê? Porque quer ter casa. Trabalha para quê? Porque quer ter carro, quer ter iPhone, quer ter um padrão de vida. E o pobre? E o órfão? E a viúva? Qual é o lugar deles nas nossas conferências? Eu trabalhei 8 anos dentro do orfanato. Vou só te falar uma coisa. Dentre várias crianças que recebemos, ainda parte do nosso time lidera esse orfanato. Recebemos um bebê, Pedro, de 2 semanas, com 36 queimaduras de cigarro pelo corpo. Mas não é seu problema. Você tem que trabalhar para ter um apartamento e andar de carro novo, né? Sabe por que eu estou falando desse jeito? O Leandro está bravo com a gente? Não! É que a gente está absorvido pelo espírito dessa época, chamando isso de evangelho. E o Instagram está ajudando a mostrar que isso é bom. É quando eu virar um pregador famoso e poder ficar bastante dia na América. Pode pôr na minha conta. Você não vai para a América? Vou, em abril eu estou lá.
Vou levar uma caravana para o IHOP, vamos meter a cara no pó, vamos clamar por Jesus. E é top, se der eu vou na Disney, vou, não sou franciscano, não estou fazendo apologia à pobreza. Sabe o que você pensou agora? Acabou de se contradizer. Meu querido, isso é paradoxo. Eu não posso ser dominado por tais objetivos. Bendito é o Cordeiro de Deus. Vocês estão felizes ainda? Meu irmão perguntou se o que eu tinha para falar era denso hoje. Gente, fraternidade? O Evangelho ensina fraternidade? Ensina amor. E o amor tudo sofre. O amor não inveja. Gente, não nos submetamos mais ao espírito dessa época. Liberdade, igualdade e fraternidade do iluminismo não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E eu não tenho tempo para explicar o que eu gostaria. A gente vai terminar, eu vou te mostrar, diante desse quadro, quais as 3 respostas básicas da igreja. Por favor, quem me dá 10 minutos para encerrar? Eu já passei 10 minutos, só 10, levanta a mão, 10 minutos. 10, 20, 30, 50, quem dá mais? Ó, dou um livro para quem dá mais 10. Que coisa feia, irmão. Olha aí, Gil. O Gilberto vai dar um livro para todo mundo que me der mais 10 minutos. Aleluia. 3 reações básicas ao longo da história. Põe na tela. Da igreja diante do quadro que eu expus. Nada disso importa porque estamos indo para o céu. E deixaremos este mundo para trás. Ainda bem, eu vou morar no céu. Porque esse mundo aqui é uma desgraça, é do diabo. Eu queria ter uma boa casa, um bom carro e o iPhone 11, eu não consigo. Então eu vivo uma vida vazia de murmuração, mas um dia eu irei para o céu. Irmão, e o que é o céu? Lá eu terei tudo que eu não consegui aqui. Uma mansão, uma BMW X6 da nova. Sabe o que eu me sinto, meu irmão? Um louco. Sabe o que eu me sinto, Gil? Um louco. Só que eu me apoio nos apóstolos de Deus. Se perdemos o juízo, perdemos para a vossa edificação. Porque tem hora, você está bravo com alguém? Não, eu estou bravo contra esse espírito. Se tivesse jeito de a gente encarnar esse espírito num bonecão do poço, nós bicudeava agora. Quem está me entendendo? Se botasse numa camisa do coxa, irmão, aí nós ia fazer justiça. Em nome de Deus. Quem está comigo, diga amém. Do Corinthians, diga aleluia. Eu vou contar para vocês um pecado que eu cometi lá no Descende. Os irmãos orando, quebrantados, não são. Aí eu falei, eu sempre quis fazer uma coisa aqui. Estava com um amigo meu, ele falou, sério, o quê? Eu disse, gritar, vai Corinthians. E daí na hora que começou, o que é aqui os anjos? Na chuva, né? Nós pastores estavam ali, né? Coberta, camarote. Aí estava todo mundo gritando bem alto, eu falei, vai Corinthians! Eu falei, ai, que gostoso, cara. Quem está comigo, amém? Essas são aquelas partes que a minha esposa olha para mim e diz assim, não precisa, não deveria, e você tem que parar com isso, glória a Deus. Porque eu não tenho tempo, mas é que eu sou assim, aleluia. Então nada disso importa. Por que está? É porque é uma teologia escapista. Isso é evangelho? Não, isso é gnosticismo. Não vou explicar. Depois o Gil explica, botando as mensagens. Isso é gnosticismo, depois você explica, Gil. Vai pregar sobre o gnosticismo, já deu o tema do Gil aqui. E depois sobre a segunda coisa, que eu também não vou explicar. Gnosticismo é a ideia básica que nasce na Grécia, que a matéria é má e corrompida por si só. Então o espiritual é importante, mas o contrário de espiritual na Bíblia não é material, é carnal. As coisas do reino de Deus são literais.
Mas outro dia a gente fala no Cosmovisão Profética, a gente explica isso. Primeira resposta da igreja, século XIX. Nasceu a escatologia escapista. Vamos deixar o mundo para o Satanás vai sentar no trono e nós vamos vazar daqui e ter de uma vez o dinheiro que a gente tanto sonhou em ter. Você acha que foi o evangelho que te ensinou isso? Foi o iluminismo. E por quê? Porque você não lê as escrituras. Você aprende por osmose. Segunda, agora o que a gente precisa entender? Escuta, volta ali para a primeira. Eu não projetei isso aqui. A falta de valorização das dimensões mais amplas do evangelho inevitavelmente conduz a uma distorção da missão da igreja. O resultado é uma evangelização que concebe o indivíduo como uma unidade autônoma, escuta, cuja salvação se realiza exclusivamente em termos de sua relação com Deus. Perde-se de vista que o indivíduo não existe isoladamente, que, portanto, não se pode falar de salvação sem que se faça referência à relação do homem com o mundo do qual ele faz parte. A gente acabou... eu tinha mandado projetar? Foi a última, né? Eu corrigi de madrugada de correção. Gente, se a gente não compreender isso aqui, a falta da valorização das dimensões mais amplas do evangelho, do alcance da mensagem, está gerando uma distorção na missão. O que é a missão? Arrebatar almas para o céu cantando ainda bem. Se eu entendo que o mundo é assim, ainda bem mesmo que vão para o céu, mas isso é evangelho? Não. Quem está me entendendo, diga assim. Então nós precisamos entender que evangelização envolve proclamar o senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos. Não tem a ver com arrebatar gente para o céu, gente que mora infeliz aqui na Coab, mas que um dia vai ter uma mansão. Isso não é evangelho, isso é iluminismo. Próxima resposta da igreja. Vou terminar, prometo, de coração para coração. A única coisa que a igreja deve fazer é limpar sua própria casa e viver como um raio de luz, sem contudo se engajar com o mundo. Um tipo de dualismo, sagrado, profano, de Deus, do diabo. Essa é a mentalidade dessa era. Foi a segunda resposta que a igreja deu. Terceira resposta, e aqui fica delicado. Sacralização de posições políticas. Direita e esquerda, tratar uma ou outra como cristã e fortalecer um discurso de ódio e polarização. Olha para mim, que eu preciso dos últimos 5 minutos para concluir o raciocínio. É aqui que a gente está. Na verdade, se eu pudesse, eu começava a falar daqui. Só que eu não tinha tempo, eu tenho que construir o entendimento. O que está acontecendo com a gente? A gente está crescendo na compreensão de uma escatologia mais correta, a gente está rompendo com o gnosticismo, nós estamos rompendo com o dualismo, por pessoas que estão nos ensinando as raízes desse pensamento, como Gil, como Davi, N homens de Deus, graças a Deus, outros que vieram antes, autores, enfim. Só que a gente está de novo sacralizando a política. E está escolhendo um lado, e isso está causando cisma dentro da igreja. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Quem consegue entender a importância do que eu estou falando? O que é de Deus? A direita. Não, a esquerda é do diabo. Por quê? Porque Jesus está sentado à destra. Vou dizer de novo como um bom paranista. Está tirando. Agora é a linha tênue que eu tenho que terminar sem muito tempo. Qual é o problema? É que democracia não é o jeito de Deus governar. É o melhor jeito de governo para o homem caído na nossa condição. Quem está me entendendo? Quem é de Deus, a direita ou a esquerda? Nenhuma, nem outra. O que representa o evangelho? Nenhuma, nem outra. O que rege a nossa vida? O evangelho. O que pode transformar o Brasil, a direita ou a esquerda? O evangelho. Agora tem uma coisinha bem recente, bem atual que a gente está pensando. Eu sei que os caras inteligentes estão pensando comigo. Que agora a gente está meio que querendo cristianizar o Brasil de novo. Mas a história já mostrou o resultado desse erro, irmão. E daí, já tem gente comentando nos meus vídeos, o Leandro virou para a esquerda. Oh,
eu consegue entender e um povo tão lindo e inteligente não consegue? Como, professor? Qual é o ponto nosso aqui? Um dos cientistas políticos que eu estou lendo, ele, em sua literatura, que ele explica ideias conservadoras, que eu não estou defendendo como uma grande coisa, ele diz algo. Coloca para nós lá, por favor. É possível encontrar radicais utópicos nos dois extremos do horizonte político, quer reacionários, direita, quer revolucionários, esquerda. Historicamente, o pensamento utópico sempre projetou no passado ou no futuro a solução final para as iniquidades que afligem o presente. Traduz rapidamente, look at me, olhe para mim. Querido, a utopia nas posições políticas. A direita diz que no passado vivemos uma época de glória. Conta a história de um rei que logo nos primeiros anos, Gil, da Revolução Francesa, ele então, um rei conservador, ele andava pelas ruas dizendo o tantote, a ponto de enlouquecer. O que era isso? 88. O que ele estava querendo dizer? Bom mesmo era antes da Revolução Francesa, em 1988, porque ele era contra o pensamento iluminista. Mas você não é mais ou menos, você está entendendo o que eu estou dizendo. Qual é o problema? É que tal rei vivia uma utopia que como se no passado as coisas tivessem sido plenas. Que o pensamento conservador de direita é que tem a escatologia. Para mim é mais coerente? Não é o evangelho. Você tem que decidir. Não tenho que decidir. É paradoxal. Qual é o problema? É que a gente está dizendo que o Brasil viveu sim sua época áurea há 30 e poucos anos atrás. Está tirando? Alguém aqui está me entendendo? Utopia. Do outro lado, revolucionários de esquerda, utópicos. Haverá um futuro de justiça. Vocês já estiveram no governo e nós lembramos como foi. Glória a Deus. Quem está entendendo a seriedade do que eu estou compartilhando? E por isso eu estourei meu tempo. Depois eu peço desculpa, pago o café. Mas eu comecei dizendo que tinha um peso profético. E eu quero muito, Pedro, que isso fique registrado. Para que a gente pare para refletir. Utopia, qual é o ponto? Escuta, nosso amado irmão Davi Lago, que vai fazer uso dessa plataforma, explicando a história dos movimentos, ele mostra quando a reforma protestante começou a contribuir para o nascimento das democracias, que seriam estruturadas de maneira mais eficaz séculos depois, ali na Revolução Francesa. O Davi diz algo muito incrível no livro dele. Olha o que ele diz sobre isso, sobre fugirmos da utopia. Ele diz, o pensamento cristão deixa de ser messiânico em termos políticos, justamente porque tem uma redefinição da noção de reino de Deus. Escuta, não deixa a sua escatologia, deixa de pensar em estabelecer um Estado cristão. Olha lá, a comunidade cristã passa a cumprir seus deveres cívicos como qualquer outro agrupamento. Isso é que tem que acontecer. Sem a pretensão de construir um Estado cristão. Nós não fomos chamados para construir Estado cristão. A Escritura não diz isso. O Davi está mostrando como que a reforma foi o start para as democracias. E como que a igreja entendeu? Mas está acontecendo uma coisa nos meus dias, que ela é tanto triunfalista quanto equivocada. Próximo. Continua a mesma citação. O cristão teria uma condição paradoxal, dupla, ambígua, pois estaria na tensão de ser simultaneamente um cidadão do céu, do reino espiritual de Deus, que é também literal, mas é e ainda não, e um cidadão terreno submetido às esferas de poder, embora compreendesse que o poder temporal não escapasse do controle soberano de Deus, do Deus transcendente. Próximo. Durante a época de cristianização do Império Romano e do estabelecimento de um sacro império com religião oficial, o sistema jurídico romano entra em uma amálgama, ou seja, se mistura com o direito canônico, formando uma macroestrutura de poder.
Somente a partir dos séculos XV e XVI, com a Reforma Protestante, é que haverá uma revisita incisiva aos conceitos antigos. Entenderam ou não? Depois você compra o livro dele para você entender o que eu estou expondo aqui. O ponto principal aqui é que nós não somos chamados a estabelecer um Estado cristão. Romanos 13, eu comecei dizendo como isso funciona. Agora, qual é o ponto? A gente tem que encarar uma coisa para terminar. Por que nenhuma vertente política deve ser sacralizada? Porque elas são imperfeitas. Por que elas são imperfeitas? Porque os homens são imperfeitos. Falando sobre a incapacidade das vertentes políticas, por causa da imperfeição do homem, o cientista político João Pereira Coutinho, que não é um cristão, diz algo para nós cristãos, que eu espero que a gente entenda. Ele, terminando o livro dele, explicando as ideias conservadoras, ele diz: o presente ensaio não é uma dissertação teológica. Leia ali, não se canse agora, não agora, por favor. E também por isso convém deixar qualquer interpretação sobre o pecado original e suas consequências para os teólogos. Não apenas porque eles pareçam mais bem preparados para lidar com tais assuntos, mas sobretudo porque não é necessário apelar para a cidade celestial. É um cientista político, não um pastor, tá? De forma a explicar as imperfeições da terrestre. O que existe aqui embaixo chega e sobra para explicar os limites epistemológicos dos seres humanos. A complexidade dos fenômenos sociais não pode ser radicalmente transformada rumo à perfeição por matéria tão precária. O homem, o político, quer de direita, quer de esquerda. Quem está me entendendo? Isso cabe a Cristo. Essa é a nossa escatologia. Eu espero que isso tenha ficado claro. O que eu quero terminar com você dizendo o seguinte: a causa de tais reações é uma compreensão fragmentada e, por vezes, equivocada do Evangelho. Por que a gente responde assim, Leandro? Porque fragmentamos a mensagem ou nem compreendemos ela ainda. Mas eu disse que o Evangelho é como Deus salva, por que Deus salva e o que Deus salva. Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Para encerrar, diga comigo: como Deus salva? Por que Deus salva? O que Deus salva? Eu respondo: Deus salva pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e devolver o homem salvo uma posição de autoridade. O que Deus salva? Evangelho eterno. O homem a quem elegeu de antemão e a criação toda a quem edificou para a sua glória. Sabe qual é a sua vocação? É anunciar o Evangelho. Sabe o que é anunciar o Evangelho? É proclamar o senhorio de Cristo, tanto no céu quanto na terra. Bastante coisa? Se preparem para o Gilberto e o Davi Lago. Eu quero orar com vocês. Consciente de que há milhares de informações sobre a nossa mente. E consciente que se o Espírito pode instruir um cara como eu, ele pode fazer com qualquer pessoa que hoje deseje ter seus olhos iluminados. Tem alguém aqui que quer que o seu entendimento seja iluminado? Você tem uma vocação. Ela é singular e é genérica. É singular porque ela tem um aspecto relacionado a você como um ser singular. Mas ela é genérica porque todos nós também temos a mesma vocação. Olha aqui. Na antiguidade, os deuses tinham templos. E nos templos eram colocados imagens, ídolos. Por quê? Porque essas imagens representavam aquele Deus no templo. Quem está comigo, diga sim. Sabe o que é isso? Uma mera réplica, John, do propósito eterno de Deus. O assunto desse livro aqui. Por que uma mera réplica? Porque o Deus único, verdadeiro e soberano, olha para mim, criou um templo. A estrutura da Ina? Não, o cosmos, o mundo, o universo. E a primeira proibição do Deus que criou esse templo é não fazermos imagem. Porque a imagem
representa o Deus do templo no templo. Está me entendendo? Sabe por que Deus proíbe isso? Olha para mim. Porque Ele criou o templo. Para que o templo existe? Para ser cheio da glória dEle. Por isso que os querubins e serafins não dizem que o mundo se encherá. Eles dizem que está cheio. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo. Você pensou, é toda a terra? É templo. Que Apocalipse 21 diz que aqui é o templo dele, que ele vai encher esse templo. Mas os serafins dizem, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe por quê? Vou te falar. Meu Deus. Porque você tem uma vocação. Qual? Representar Deus no templo. O Deus do templo. Sabe o Deus do templo? Você representa Ele no templo. O templo dele é o quê? O cosmos. Por que ele proíbe imagem? Porque ele já colocou a imagem dele no templo dele. É porque ele já colocou a sua imagem, o que expressa a sua glória. E ele já disse que você existe para refletir sua bondade, seu amor, sua sabedoria, sua ternura em algum lugar do templo que está caótico por causa da desobediência do homem. Mas o Deus do templo está voltando para o templo. Ah, cara. E você existe para expressá-lo. Porque você é a imagem do Deus do templo no templo que é o mundo. Nada menos do que o glorioso evangelho de Jesus Cristo. Eu não me envergonho. Sabe uma coisa, Pedro? Eu não me envergonho de passar o horário. Eu não me envergonho de fazer piadas sem graças, porque eu estou pregando o evangelho. E eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para transformar, salvar, restaurar todo aquele que crê, não que se envergonha ou que se ofende. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial e por esse dia tão singular. Eu peço que o seu Espírito agora ilumine os olhos do nosso entendimento, e eu oro como Paulo em Efésios 1:17. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os nossos olhos sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. A nossa vocação tem um aspecto singular, aquilo que você nos criou como seres singulares para fazer, mas ela é também genérica, cabe a todos. Nós somos a sua imagem no templo, somos chamados a refletir a sua sabedoria, porque toda a sabedoria deste mundo é resultante da rejeição do seu conhecimento, mas nós não rejeitamos o seu conhecimento, nós amamos a palavra que encarnou, nós amamos a luz do mundo que é Cristo, e amamos as sagradas letras inspiradas pelo seu Espírito, que de Cristo testificam, que contém a sabedoria e as respostas para as mazelas deste mundo que está em caos, mas que não será abandonado, porque ele é a sua casa. E um dia ouviremos uma forte voz vinda do trono, dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com os homens habitará, eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles. Pai, eu te peço que você desperte o nosso entendimento, para receber a revelação do seu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Erga-se onde você está. Para encerrarmos, erga-se, por favor.